recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Para levar entre as nações a minha boa nova, o Evangelho com alegria anunciar. Para levar entre as nações uma nova esperança, o Evangelho com alegria anunciar. Sereis sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunho. Beleza, que alegria, que felicidade, estamos de volta ao vivo com o programa Superação, a nova temporada do programa Superação começa hoje, aqui no canal da RCC BH, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo também você que nos acompanha através do nosso canal no Facebook. Que música maravilhosa o Carlos colocou aqui na nossa contagem regressiva, né? Porque superação é isso mesmo, somos chamados para ser sal da terra, somos chamados para ser luz do mundo, somos chamados para ser testemunhas, e é isso que a gente faz aqui no programa. A cada semana recebemos um convidado que é sal da terra, que se esforça para ser luz do mundo, e vem contar aqui para a gente o testemunho de superação, de alguém que lutou, que se esforçou e que tem alcançado a vitória. Claro que a vitória plenamente nós vamos alcançar quando estivermos na glória, quando estivermos no céu, mas aqui nessa terra o Senhor nos dá a graça de termos pequenas e grandes vitórias, e quando a gente testemunha essas pequenas e grandes vitórias, a nossa fé aumenta, a nossa alegria, a nossa esperança aumenta, porque percebemos que se o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas, também pode fazer na nossa vida. E esse é o programa Superação, então agora, a partir dessa temporada, nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras, a partir das 8 horas da noite, é isso aí o texto que está escrito, sextou aqui no programa Superação. Viemos trazer um pouco dessa alegria, dessa esperança, dessa fé, dessa coragem para a sua vida, para o seu coração. Por isso, então, meu irmão, hoje é dia de você realmente aproveitar esse momento. Tem tanta notícia difícil, tem tanta situação que a gente não consegue resolver. Agora é esse momento da leveza, da graça de Deus. Então, convido você a realmente tirar esse momento, sentar no seu sofá, na sua caminha, quem sabe você não pega um suquinho aí de caju, de manga, para você relaxar e ficar aí tranquilo. Eu vou tomando o meu aqui, ó. Isso, você também coloca os braços para cima, porque é a maneira que nós temos, que o Senhor tem de chegar até cada um de nós nessa sexta-feira, a partir de agora, a cada sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, ao vivo, sempre com um testemunho muito bacana para você curtir, para você experimentar, mas também para você se emocionar, para você se alegrar, se fortalecer, porque esta é a maneira que nós temos de evangelizar agora através das redes sociais. Peço desde já a sua participação aqui no nosso canal, você que está ao vivo, mande os seus comentários, fale que você está aqui, mande alguma sugestão para a gente, também o seu pedido de oração, use desses canais, né, que nós temos para poder nos comunicar. Então aqui tem os comentários,
Peço também para você curtir o vídeo, porque quanto mais o vídeo tem as curtidas, mais ele fica alto aí no YouTube, no Facebook. E, claro, também mande o link do YouTube, do Facebook, para outras pessoas, para as pessoas da sua casa, da sua família, para as pessoas do seu grupo de oração. Quem sabe hoje você nem tem grupo de oração, tá tranquilo em casa, em vez de ver um jornal, em vez de ver uma série, fica aqui com a gente no programa Superação, que você vai gostar demais. A cada semana um convidado. Hoje temos um casal que eu estou muito feliz de recebê-los aqui, muita alegria, um casal muito querido, de muito carisma, de muita graça de Deus. Recebemos hoje aqui no Superação, com muita alegria, o casal Marisa e Ednilson. Sejam bem-vindos! Boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite, Ednilson. A paz de Jesus, sejam bem-vindos. Amém. A paz. Uma alegria para nós também, né? Estarmos aqui nesse programa com você, né? Faz parte da nossa história. Desse testemunho. Tem você nesse testemunho, viu? Ai. Vamos ver aí se tem você, onde é que vai aparecer, né? Isso. Que coisa boa. Mas tem você, tem eu, tem Jesus, tem Nossa Senhora, tem todo mundo. É quem a gente convida para estar aqui conosco. Vocês participam hoje do grupo de oração Vem, Segue-me, não é isso? Forania São Paulo Apóstolo, tem 31 anos de casados, olha que bênção. 2 filhos, o Jean Luca, de 30 anos, que tem 3 anos de casado. Como é que chama a mulher dele? Priscila. E o Kaique, de 26 anos. Vamos mandar desde já um abraço aí para a Priscila, para o Jean Luca, para o Kaique, que também estão assistindo a gente e, de certa forma, também fazem parte dessa história. Não é, gente? Porque os filhos, e na verdade, a família aí, que está sempre envolvido e vem testemunhar para a gente. E vocês têm 27 anos de caminhada. Olha que coisa boa, né? Se eles têm 27 anos de caminhada, certamente me conheceram quando eu tinha aproximadamente 5 anos de idade, não é isso? Porque não é, senão as idades não batem, o pessoal aí fica confuso. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos. Depois a gente vai ver onde é que essa história aparece. Que bênção, né? Bênção demais poder contar com a presença de vocês. Então, são 27 anos de caminhada, mas também tem alguns anos, então, fora da caminhada, não é? Tem. Os 27 anos de caminhada. Então, se tem 27 anos de caminhada, tem alguns que nós não vamos falar quantos anos, mas tem alguns 20, sei lá quantos anos aí. Alguns bons anos. Alguns bons anos aí fora da caminhada. Verdade. Então, nessa história aí do testemunho de vocês, que vocês vão partilhar, queria começar perguntando isso. Como é que era a Marisa, como é que era o Ednilson, antes de ter esse encontro pessoal com Jesus? Bom, vamos lá então, né? Vamos lá! Era bravo, foi bravo. Foi bravo, é? Foi bravo, mas estamos aqui, né? Eu sou o Ednilson da Marisa. Eu sou Marisa do Ednilson, né? Sou vocacionado ao diaconato permanente. Não falei do diaconato. Fala aí, então, por favor, vai lá. Isso. Eu sou vocacionado, né, ao diaconato permanente da nossa arquidiocese de Belo Horizonte. Estou cursando teologia no 3º período, na PUC, né, Coração Eucarístico. Uma alegria, né? Está aqui. Estar aqui. Chegar até onde estamos chegando, né, pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo, né? E por esse testemunho, né, que Deus nos concedeu de superação, né? Então, sou muito grato a Deus por esse caminho, porque Ele nos resgatou, né? Glória a Deus. Ô, Denilson, já que você falou rapidinho, você está gostando da experiência, do discernimento, do diácono, da vocação? Você é vocacionado? Rodrigo, fantástico, viu? A gente que aprendeu, né, através da renovação a ser católico, né? A teologia, né, o conhecimento, a graduação, ela traz muita informação e nos deixa ainda mais apaixonados pela nossa igreja, entendeu? Eu vejo que como que é de Deus, né? Todo o processo, toda a teologia, porque uma igreja tão perseguida, tão sofrida, e está de pé até hoje, né? É só coisa de Deus mesmo, não tem jeito, né? Quando você contempla assim, a história e a riqueza,
Não tem outro jeito de não ser de Deus, né? Uma maravilha. Que bom, que bênção, né? É bom até mesmo você ter começado por aí, né? Dessa possibilidade aí de ser um diácono, de receber um grau do sacramento da ordem, né? Tudo aquilo que Deus está fazendo aí na família de vocês. Foi bom você ter colocado isso antes de começar, até mesmo para desde já ressaltar do que Deus é capaz, né? Verdade. Tudo. O que Deus é capaz? Tudo, porque para Deus nada é impossível. Vamos lá, então. Como é que vocês eram enquanto jovens, enquanto adolescentes, enquanto crianças? Como é que era essa vida de vocês? O que vocês experimentavam? O que vocês trazem de lembrança, de memória dessa época aí? Já eram católicos? Participavam da missa todo domingo? Você já era coroinha? Praticamente um pré-diácono? Como é que era essa vida aí, Marisa? Conta pra gente. Quem dera, né? Não foi bem assim, não, né? Mas a importância, né? Eu gosto de frisar a importância do berço católico, né? Eu sou de família católica, né? Minha mãe, eu vivi, né? Aquela coisa da minha avó, né? Ensinar a gente a rezar o terço, acordar a gente de manhã cedo para ir na missa, né? Encaminhar a gente junto ali com a orientação da mãe. Então eu venho dessa realidade, de um berço católico e tal, mas como a gente costuma dizer, né? Chegando à adolescência, para a juventude, a gente se torna um católico Raimundo, né? Um pé em Deus, um pé no mundo. Você também, Marisa, também era assim ou a sua família era diferente? Não, a minha família sempre falava que era católica, né? A minha avó, aquela coisa toda, mas a minha mãe era espírita, né? Espírita, assim, de receber entidade, aquela loucura toda, de banco até voar. Então, eu não tive princípios católicos nenhum, sabia nada. Né? Não sabia, eu acho que eu não sabia nem fazer o nome do pai. E o Ednilson, pelo menos o nome do pai sabia e você nem sabia. Eu nada disso, não sabia nada disso. Então, a minha infância até então foi muito conturbada. Era rua, era brincar, né? Até então, criança era brincar e brigar. Gostava de brigar? Eu brigava muito, amava brigar, né? E quando nós fomos crescendo, aí nós nem nos conhecíamos, não. O Ednilson namorava com a minha irmã. Ele namorava com a minha irmã, aí minha irmã não quis, ele chutou ele. Babado, como é que fala aí? Na verdade é o seguinte, né? Aí minha irmã chutou ele, aí eu fui catei e falei, fiquei com dó dele, falei, vou ficar com ele mesmo. Como é que foi isso aí? Conta aí como é que você O que acontece? Eu namorava a irmã dela, namorei a irmã dela, que hoje é a nossa coordenadora da Forania, né? A Marina. E aí foi ali uns 3 meses e pouco e tal, mas não deu certo. E eu vejo, não, tenho certeza, né, que era plano de Deus mesmo a nossa união, porque naquela ocasião a Marisa nunca teve experiência de namoro. A Marisa tinha os seus traumas, suas dificuldades, e não importava com esse lado, né? Era jovenzinha também, mas não importava com esse lado. Então, o meu grande amigo, né, vizinho meu aqui, já de olho na minha ex, na irmã dela, né, começou a ir buscar ela na escola, até um dia que ele me chamou e falou assim, vão lá na escola buscar as meninas. Eu já tinha terminado com a irmã dela, e eu fui com ele, né, por parceria, né, de amizade ali, buscar elas na escola. E a Marisa era meio hominho, sabe, um trem meio vacaiado, ela se achava homem, né, e ela vinha, a gente vinha conversando no caminho, ela vinha ali, bater a campainha, jogando pedra no portão dos outros, e eu falo assim, que menino... esse negócio que ela falou de ser brigona é verdade mesmo, então. Verdade. Quase que um pivete, assim, que fazia as coisas, né? Pivetona, entrava no sacolão, roubava, ela roubava no sacolão, roubava no supermercado, biscoito... Isso foi passado. Aqui, mas e você era bonzinho, então? Ela roubava lá e você ficava, como é que é isso aí? Não, mas como é que você se encantou por ela? Essa parte dela eu não conheci, não. Depois, né, na ocasião, quando eu conheci, só ficou sabendo. Só fiquei sabendo. Quando eu conheci ela, foi quando eu namorei a irmã dela. Namorei a irmã dela, conhecia ela. Mas não tinha afinidade, nem nada, não. Contato com ela, não. Quando eu terminei com a irmã dela, eu fui um dia com o meu amigo que já estava chavecando lá a minha cunhada, hoje minha cunhada, né? Buscar elas na escola.
Quando chegou na esquina da minha rua, eu falei com o Paulinho, seu Paulinho, ó, beleza, vou embora para casa, e não vão lá comigo, senhor. Aí é naquela de parceria, para o meu amigo não voltar sozinho, que é do outro lado do bairro, eu fui com ele, e fui conversando com a Marisa. Era dia 12 de junho, dia dos namorados. Aí o Paulinho deu um perdido ali, né, no meio do caminho, para dar, né, uns beijinhos lá na minha irmã. Na irmã, né? E eu fiquei conversando com ela numa pontezinha que tinha, passava um córregozinho do lado de lá do bairro. Na hora de ir embora, terminou já da 11 e tanto, e o Paulinho apareceu, bora, vão. Naquela ocasião, nós tínhamos Nós que somos novinhos. Nós mais jovens, assim, né? Nós tínhamos aquela educação, aquele compromisso, né? De dar 3 beijinhos na menina e tal. Com respeito, né? Respeito, isso, respeito. Respeito, né? Não tinha nada de respeito. Vai com Deus. Só que a gente um pouquinho mais assanhadinho, o terceiro beijo, né? A gente meio que tentava que aproveitar, tentava, né? Deixava pegar assim, no cantinho da boca. E aí, nesse momento, eu dei um beijo nela. E ela respondeu esse beijo. E aí, ficou até hoje esse beijo. Ela apaixonou comigo. E tá aí, eu finquei o pé. Foi o beijo, foi Santo Antônio. Já estava quase do dia de Santo Antônio. Ele entrou lá e falou: pera aí que eu vou ajudar. E mesmo, então, a partir daí vocês começaram a namorar, então? E estamos até hoje, Rodrigo. A partir daquele beijo. 32 anos, né? Como é que era esse casal, então, de namorado aí? A partir daí, como é que era essa experiência de você, vamos dizer assim, namorar com uma pivete, quase, e ao mesmo tempo a Marisa tentando ter esse relacionamento aí com o Ednilson? Como é que foi esse namoro de vocês? Na verdade, quando eu acabei esse beijo com o Ednilson, que não foi um beijo, foi um escorregão, eu estava vivendo muitos conflitos, né? Na minha casa, na minha família, porque a minha mãe, sabe que a minha mãe tinha 5 filhos, ela tinha ficado viúva, né, com 5 filhos, e minha mãe sempre trabalhava de noite para cuidar desses filhos. Então, minha mãe trabalhava o dia e trabalhava à noite. Minha mãe chegava de manhã, ela fazia café, almoço e ia trabalhar. Aí voltava às 18, fazia janta, um café de novo e ia trabalhar. Então, a gente não tinha ninguém para policiar a gente, para cobrar, nem nada, né? Ficava o dia inteiro sozinhos, praticamente. O dia inteiro sozinhos, 5 filhos, né? Então, nós fomos crescendo sem esse direcionamento de alguém perto da gente. Passou-se uns 7 anos, minha mãe arrumou um namorado, aonde esse namorado foi morar com ela e ajudou muito a gente, né? E nós fomos crescendo, tipo assim, caçando o nosso rumo, né? Trabalhando, ajudando dentro de casa, aquela coisa toda. E aí, Rodrigo, nesse momento, o que fortaleceu o nosso namoro foi mais por causa do Paulinho, esse meu amigo, que ele ia todo dia lá namorar a minha cunhada, né? E eu fui indo com ele, fui de vela. Eu fui indo. Como eu tinha dado aquele beijinho lá na Marisa, né? No dia dos namorados, foi ficando. E aí a gente foi entendendo. A Marisa, sim, com as suas dificuldades, mas eu sempre fui um cara tranquilo também e tal. Mas e o que vocês tinham em comum, assim, quanto namoro, né? O que tinha de proximidade? Nada. Vocês gostavam de alguma coisa em comum? O que tinha em comum? Aí, eu sempre fui roqueira. A Marisa, ela era mais pro lado do samba, do pagode. Eu era pro lado que tinha festa. Vamos lá. Mas eu sempre fui roqueiro. Eu e o Paulinho, né? Nós tínhamos nossa turma do rock and roll, já tive banda, já participei de banda. Eu era roqueiro. E aí Você tocava na banda? Nem pandeiro. Não, eu arranhava, eu cheguei a arranhar um contrabaixo, né? Arranhar mesmo com a unha. Mas aí eu mesmo percebi que eu estava atrapalhando a banda, eu casquei fora. Por isso que a banda, já sabia por que a banda acabou, né? Acabou. Eu falei com os meninos assim, gente, deixa eu sair fora, porque eu estou atrapalhando vocês. Então... Aí saí fora, mas o rock na veia ficou, né? E aí eu fui apresentando para a Marisa o rock, ela foi gostando também, e nós fomos namorando. Foi acontecendo a relação nossa, né?
Ô, Denilson, nós temos umas fotos aqui que vocês mandaram dessa época do rock. Isso, calma, isso. pode colocar e aí vocês vão explicando pra gente o que é isso. Olha só. Olha para que você é isso ver. Conta aí. Esse casal aí, né, que tá abraçado, são nossos compadres, são os padrinhos do Kaique, é o Gerry e a Alessandra. Era na casa dele. Todo fim de semana. O ponte nosso era na casa deles. Todo final de semana, sexta-feira, essa hora, nós já tava bêbado já. Já tava bêbado, é? Chapado. E por isso que eu falei, tô aconselhando, então, suco de manga, quem tá em casa. Isso. É a maneira que nós temos de comemorar o nosso sextor, né? Isso. Pra gente carismático, sexta-feira com uma água, um suco. Eu tô com a água aqui, beleza? Então, assim, mas a nossa sexta, nossos eventos começavam a sexta-feira, esse horário assim, 19 horas, e só acabava na madrugada de segunda. Nossa, mãe. Era muita droga, né? Ou seja, nós invernávamos no álcool. O álcool era a nossa droga que devassou com a nossa vida, acabou com a nossa vida, sabe? Então, ou seja, bebiam muito? Como é que era isso? Muito. Nós não tinha senso, né, de limite de bebida. A gente vê aí nas fotos aí, né? Era loucura em cima de loucura. Mas que de vocês nas fotos aí? Explica pra aí, esse sou eu, ó. Eu de boné aí, ó. O de boné. É porque ele era magrinho. É porque eu era magrinha, né? Marisa também, olha o cabelo dela aí, você vê, ela era magrinha também, então agora nós estamos, né, assim. Nós não, você. Então quem tá de frente, esse aí tá parecendo ser, ó. Parece, sou eu, tá vendo? Mas aí tá parecendo que tá dançando a música da Bahia, não tá parecendo que é rock, não, é? Não, mas é a loucura do rock, meu filho, você não entende. Isso aí você tá preparando para pular no moche. Meu Deus do céu, é mesmo? Aí, ó. E a gente levava os meninos. E os filhos, esse é o Kaique, é o segundo, ó. Ele era recém-nascido aí, mas estava na bagunça já com a gente. Nós mas nessa foto aí, vocês já eram casados? Já era casado, esse já era o nosso segundo filho, o Kaique, né? Vocês ficaram namorando quanto tempo? Mais ou menos? Namorando mais ou menos um ano. Um ano de namoro. Aí nós tava doidão de álcool, overdose quase. Nossa. Olha aí, essa era a nossa tribo. Esse menininho é o Jean-Luc, é o nosso mais velho. E esse é o Ricardo, o Gerry. Todo mundo galinheiro. Todo mundo galinheiro. Nós fazíamos muita loucura, sabe? Esse frango aí, eu matei ele no pescoço e depois nós comemos ele. Para tomar com a cervejinha. Para tomar com o uísque. A gente bebia muito uísque, sabe? Bebida e cerveja sem limite. Então, nós ficávamos muito doido mesmo. Não tinha senso. Nós moramos 10 anos na casa da minha mãe, né? Porque nós sempre trabalhamos e tal, desde da gente juntar, né, da gravidez da Marisa, a gente já trabalhava e tal, para, né, criar o nosso filho, mas eu não tinha casa. Então, minha mãe cedeu um quarto que tinha um banheiro dentro, e ali nós ficamos 10 anos. Né, então a Marisa primeiro ficou grávida, e aí vocês casaram, é isso? Nós juntamos pano, né? Casamos 10 anos depois. Claro que a gente está aqui, né, rindo e tudo, mas como é que era isso, né, agora? Como é que vocês olham para trás e percebem? Não sei, esse início de família, né? Vocês aí com 2 filhos já, com tanto álcool, com essa, né, vamos dizer, vida, né, desregrada. Como é que vocês olham para trás hoje e avaliam esse momento aí de vocês? É Deus mesmo, né? Deus, ele, como você diz, Deus pode todas as coisas, né? Como você perguntou, nós não tínhamos nada em comum, né? A Marisa muito solta. Muito solta, muito machucada também pela sua infância, né? Eu conheci ela tinha 15 anos, né? Naquela ocasião, ela tinha 15 anos, eu tinha 19, e a gente começou a namorar, né? Sem os valores cristãos. E com 3 meses nós começamos a transar, e aí nessa transa ela ficou grávida. E aí ela ficou grávida e a gente teve que vir para casa da minha mãe, porque a gente não tinha como, né, morar junto numa casa, a gente não tinha casa. A gente até ia alugar uma casa, mas minha mãe fez uma proposta e a gente aceitou vir morar na casa dela, mas foi muito conturbado. O que eu percebo e eu vejo, o que salvou a gente, que nos ajudou muito, foi a questão do rock and roll, né? Porque a gente ligava
a nossa vida era ligada pelo rock and roll, Rodrigo. Tudo nosso era rock. Nós trabalhávamos a semana inteira para chegar sexta-feira, o dinheiro que a gente ganhar, a gente curtir as nossas, como que diz, as nossas resenhas, né? Com esses amigos aí que vocês viram na foto aí. E outros tantos amigos, né? E shows, as bandas, né, de rock nacionais, todas que vinham em BH, nós estávamos lá. Então, assim, nós não tínhamos responsabilidade de, tipo assim, pô, nós temos que construir uma casa. Nós temos filhos. Nós estávamos no conforto que eu estava dentro da casa da minha mãe. Mas o que a gente ganhava era o básico da alimentação, de uma roupinha para os nossos filhos, de uma fruta, mas o resto era para o rock, né? E a gente fazia isso era toda semana. E hoje, quando nós olhamos para o Jean-Luc e para o Kaique, dois homens muito responsáveis, né? Trabalhadores, assim, exemplo de filhos, e quando eles eram pequenos, eu vi assim como que eu e Ednilson não tinha trilhado isso, não. Nós éramos perdidos em relação, tanto que o Jean cantava música de rock pesada, música de palavrão, igual do Raimundos. O Jean cantava assim, ó. A gente pegava, os meninos ia para o Rock in Rio, né? Levava um colchão e colocava no boteco, debaixo da mesa, porque a gente queria beber, e o Jean ficava dormindo debaixo da mesa no colchãozinho. Então, a gente não tinha noção, né, do que a gente estava fazendo. Mas hoje, quando a gente olha e vê os nossos filhos do jeito que estão, a nossa casa, a nossa família, né, de fato alicerçada em Deus, nós percebemos assim, como foi bom a gente ter mudado de direção. Né? Então vamos falar dessa mudança de direção aí, como é que aconteceu isso? Quer dizer, vocês estavam lá no rock, na bebida, no álcool, vamos dizer, vivendo uma vida desregrada, né? Como se diz aí, desregrada no sentido mesmo, de sem muita regra, né? Pelo que vocês falaram, a regra era a bebida, a regra era a diversão, a regra era o álcool, principalmente o álcool, né? Isso. Ou droga também, vocês chegaram a... Não, outras drogas não. A gente tinha contato, a galera nossa tinha cocaína, maconha, rodo, mas nós nunca curtimos. Mas vocês gostavam mesmo, era do uísque, né? Que você falou, o álcool mais pesado. Porque aí chegava na segunda-feira também, tinha que trabalhar, como é que ia trabalhar? A gente não conseguia trabalhar segunda-feira, ou seja... Eu até conseguia, uma vida muito desregrada mesmo. A gente, às vezes, a gente chegava em casa 5, 6 horas da manhã de segunda-feira, porque nós estávamos no boteco, no bar, tinha um bar que era o ponto final do nosso final de semana. A gente estava na casa dos amigos, bebendo, depois nós ia para esse bar. Esse bar também era uma mercearia que vendia pão, leite. Aí, muitas das vezes, o dono do bar falava para a gente, era 4 horas da manhã, e ele falou, gente, vai embora, pelo amor de Deus, que eu tenho que lavar o... Vocês vão atrapalhar o povo que quer comprar o pão. Porque ele falou assim, eu tenho que lavar aqui, porque daqui a pouco, 5 horas, chega o leite, o pão, o pessoal... E aí era no ponto do ônibus do nosso central do nosso bairro, e aí a gente pegava, então da saideira, nós pegava lá umas 4, 5 garrafas de cerveja, sentava do lado de fora, eles lavando lá, e o ponto de ônibus já enchendo as pessoas lá, e nós achando que nós estávamos fazendo bonito, né? E aí, bebendo, às 5, 6 horas da manhã, o povo vindo trabalhar, e dali a gente vinha em casa para tomar um banho e trabalhar. Quem disse que a gente ia trabalhar? Não conseguia, a gente dormia. Então, ou seja, eu não parava em emprego, a Marisa também não, né? A gente não tinha essa responsabilidade. E essa mudança, né, foi acontecendo por quê? Como que aconteceu essa mudança? Foi o que você perguntou também. O interior de vocês talvez tinha sede de alguma coisa, quer dizer, percebia que alguma coisa não estava bem, ou não, estava tudo bem, não sei. Como é que chegou aí essa mudança na vida de vocês? Não, como é que chegou a mudança, então? Assim, de nós dois de convivermos, né, estava bem, né? Até então, quando não entrava nas intimidades. Porque com essa coisa eu era muito nova, aquela coisa toda, e quando eu, né, morava eu, minha mãe e meus 5 irmãos, meus 4 irmãos comigo, né? Então, tudo existia dentro da gente um conflito. E isso deu sair da casa da minha mãe para morar na casa do Ednilson, e a gente começar a morar junto. A gente não se batia em nada, não tinha nada igual, nada dava certo. O que dava certo? Sair para beber. A bebida era o ponto de
tranquilidade, digamos assim. Fora isso... Na verdade, eu falava que era o escape. O escape, né? A fuga era o rock and roll. A fuga era o rock. Mas como é que vocês decidiram, então, ir para a igreja? Como é que foi? Como é que Jesus entrou aí nessa parte história? aí, essa foi assim... um amigo, né? O primeiro, o Kaique nasceu com uma hidronefrose nos rins, uma veia dos rins, né, entupida, e teve que fazer a cirurgia com 1 ano e 2 meses. E aí a vida ficou séria, né? Aí a gente começou opa, peraí. Aí o meu cunhado começou a chamar a gente para ir para um grupo de oração. Aí tinha um grupo de oração, que era o grupo de oração da Rosilene, aqui no bairro, né? no grupo de oração da Rosilene, no bairro vizinho aqui, a Rosilene, nossa Rosilene. Nossa. Né? Como é que chama? O grupo mesmo? Caminho Santo. Caminho Santo. A Rosilene, gente, ela era do fogo, sempre foi do fogo, né? Então, minha cunhada começou a ir nesse grupo de oração e chegava e convidava a gente para ir no grupo de oração. Só que tinha uma resistência, né? Da minha parte, por exemplo. Cunhada, tá, eu não vou, não. Uma hora eu vou lá. E ela fala assim, não, vocês têm que ir. É a cara sua, vocês é alegre, vocês vão gostar. Eu não ia. Não cheguei a ir. Um belo dia, né? Era terça-feira que eu decidi ir. Eu tinha acabado de comprar um Opala, um Diplomata, ele estava seminovo. E aí minha mãe e a Marisa resolveu ir, na verdade. Elas se resolveram ir, mas vão lá hoje. A mãe... Vamos lá, que a Cida convidou. Aí eu fui... Então a sua irmã convidou, sua mãe e a Marisa e a mãe da Marisa resolveram ir lá no grupo de oração. A minha mãe, a minha sogra. A minha cunhada. Mãe, que vocês moravam lá com a sua mãe. Isso. E a minha cunhada... A sua mãe e a irmã... Como é que é? Fala aí. Não. A minha cunhada, Cida... esposa do meu irmão, que ia junto com o meu irmão no grupo de oração. Achei que era a cunhada mesma do namoro, não. Não, é outra cunhada. Outra cunhada. Aí ela me convidava, a gente não ia. Um belo dia, Marisa e minha mãe resolveram ir. Resolveram ir. Que bom. Resolveram ir e falaram assim, eu vou lá no grupo de oração. Leva a gente lá. Eu vou lá então. Eu pus elas no carro e levei. Mas o meu pensamento era o quê? Deixar elas lá e vir embora. Depois eu buscava. Porque eu não queria ir lá. E aí fui. Chegando lá, Rodrigo, parece que caiu o céu. De uma chuva que você não tem noção. O limpador de para-brisa não conseguia limpar de tão volume que era a água aquele dia. E aí elas entraram para a igreja correndo, eu fiquei dentro do carro. O carro era um carro, eu fui o terceiro dono do carro. O carro estava novão, seminovo. E aí começou a entrar água dentro do carro, eu não sei como. Hoje eu sei, né, que foi o Espírito Santo que jogou. Porque o carro estava lindão, fechadinho, começou a jogar água dentro do carro e me incomodar. Eu só sei que na hora que eu assustei, eu vou ficar dentro do carro, tô molhando. Vai fazer o quê com essa chuva forte, né? Melhor lá ficar dentro da igreja, que é reservado, né? E eu na porta da igreja, e o grupo de oração era lotado, tinha gente do lado de fora. Pra você ter mais de 600 pessoas. O grupo de oração era lotado. E era a Rosilene que coordenava? Ela coordenava lá. Vamos mandar um abraço para ela, né? Para o Wellington, se Deus quiser, eles vão estar aqui também algum dia para todo esse grupo de oração aí de fogo. E aí? Isso aí, eu corri para dentro da igreja, né? Porque eu não consegui ficar dentro do carro. E lá, e vivemos um grupo de oração, estava tendo um grupo de oração. Ali foi o início da nossa caminhada, desse sentir de Deus diferente. Eu, como eu disse, sempre fui católico, mas nunca tinha tido uma experiência. Mas mesmo assim, nós estávamos lá com cara de deboche, com ar de deboche. Mas você, né? Que ela falava assim, nós vamos fazer uma fogueira, e começava a orar em línguas, eu ria, né? Porque Debochava. Eu nunca tinha visto aquilo na igreja católica. Aí eu ficava assim, poxa... Eu nunca tinha nem visto. O pessoal tá igual crente, isso aqui não é igreja católica mesmo? Mas aí eu vi que era, né? Pô, tem ali o crucifixo, tem padre, a banda Dominus, né? Que ajudava na música na época e tal, aquelas músicas gostosas. Nós fomos tocar, na verdade, nós fomos tocar aquele dia. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa, mesmo com deboche, com a estranheza, alguma coisa aconteceu no coração de vocês. Isso. Aí o Anderson, que a gente chama de Neguinho, né? O Anderson viu a gente lá, sempre foi vizinho da minha infância, e ele começou a investir na gente. Então ele começou a chamar para participar das coisas,
para participar das coisas, e na hora que a gente viu o Anderson, a gente, tipo assim, dava a volta. Pô, esse cara vai chamar a gente para ir para a igreja de novo. Não, chatura. Então, aparecia o neguinho, a gente É o Anderson, que era da Secretaria Marcos. Isso. Que saudade. É o povo bom desse grupo, né? No grupo muito abençoado mesmo. Aqui, mas e o Kaique? Aí o Kaique veio operar, né? Operou, a cirurgia deu tudo certo. Ele ficou... Primeiro ele operou, depois vocês foram pro grupo, ou primeiro ele foi pro grupo? Foi tudo junto. Foi aquela confusão na cabeça de vocês. Isso. E de repente ele operando, e vocês foram no grupo. A gente começou a caminhar no grupo, né? Porque a gente tava com medo, né, de perder ele, cirurgia, um menino de 1 ano e 2 meses. Imagina, né? Uma coisa Isso séria. tudo, né? Assim, bagunçou a gente a cabeça. Nós fomos... Aí depois nós fomos perceber, nós fomos largando o álcool, o rock, porque Mas a cirurgia do Kaique correu tudo bem. Tudo bem. Nós tínhamos que ajudar o Kaique, né? Nós tínhamos que operar o Kaique. Aí operou e tal, deu tudo certo, mas depois ele apareceu com uma bronquite aos 4 anos e meio, 5 anos, uma bronquite, uma asma muito forte. Aí outro momento tenso na nossa vida. Mas vocês já foram percebendo que era a mão de Deus ajudando? Como é que vocês lidavam com isso? Sim, a gente foi perceber. A minha avó sempre falava, vocês têm que ir para a igreja, vocês bebem demais, ela sempre puxava a orelha, né? Vocês têm que ir para a igreja, aquela coisa toda e tal. E a gente foi percebendo essa emoção, né? Esse carinho de Deus com a gente. Quando o Kaique, ele com seus 5 anos, ele teve uma crise, ele ficou entubado, ele entrou em coma, ele ficou 11 dias entubado, né, amor? Meu Deus. Em coma. Com asma. Com 5 anos de idade. Aí o nosso chão caiu, meu filho. Agora ferrou, né? Só que a gente ainda estava nesse processo de beber, de mundão, de rock and roll, né? As duas coisas continuaram a ir no grupo de oração. Isso. Pouquíssimas vezes. Mas vezes já ia. Já tinha entrado no radar do Anderson, já tinha entrado, mas ao mesmo tempo continuava aí com a vida, com as bebidas. Isso, verdade. E esse Anderson o tempo inteiro investindo na gente, né? Convidando. Falando. Aí ele foi e chegou perto da gente, entregou pra gente uma inscrição do encontro da Secretaria Marcos. Onde você estava. Aí eu fui, falei com o Denilson assim, vamos, ele só fica, nós vamos e vamos falar com ele que é ruim, que não é para ele chamar a gente que nós mais. Não gostamos, e aí nós pagamos ele essa dívida. Entendi. Vou lá só para falar que eu não quero mais saber. Aí nós fomos no sábado. Foi o encontro que vocês fizeram lá no salão da igreja de Lourdes, você lembra? Isso, era o encontro arquidiocesano da Secretaria Marcos, né? Isso. Eu lembro, sim. Eu tinha acabado de assumir a coordenação da Secretaria Marcos na arquidiocese, né? Isso. E naquela época eu fiquei pensando... O Anderson era da equipe. O Anderson... E como que era tão criança, tão novinho, conduzindo alguma coisa lá no palco? Tinha um menino lá no palco. Você estava assim... Trocando a voz. A hora que você falava grosso, ela falava fino, deixa né? Não ouvi mesmo. E falando com propriedade do amor de Deus, eu lembro, eu tinha 25 anos, Marisa tinha 21. E você falando, né, assim... E nós sentamos lá na frente, que é um monte de jovem, né? Você tinha o Giovanni que vinha, acho, de Valadares, né? Você lembra? Era o coordenador estadual, né? O Giovanni. A Cida também. A Cida. Estava sempre aqui. Maurício. E aí, que tanto de jovens, aquilo foi contagiando a gente. Rodrigo, Juninho, né? Isso. Só que eu não sabia onde que eu estava. Mas eu estava perdido. Porque nós sentamos lá na frente, porque estava tudo cheio. No sábado. Aí sentamos, ficamos lá, o pessoal orava em língua, e eu ficava jogar baralho. E eu ficava debochando. O Ednilson ficava, para, Marisa, que isso? E o Ednilson está assim, aqui é a igreja católica, tem santos, mas esse povo é estranho. E tinha um rapaz, que eu acho que ele é de Betim, com a calça de tergal e um terço grandão, e ele ficava... Valmir. É Valmir. E ele pulava. A Vilminha, a Roseni, só gente boa, né? Mas aí, o Valmir era muito doidão, tem que saber o que aconteceu dele. Se alguém sabe do Valmir, avisa a gente aí, que ele é muito doidão mesmo. Eu acho que eu tenho o telefone dele, eu consegui o telefone dele, eu vou te mandar. Manda chamar assim. ele. Aí, com isso, terminou o sábado.
Nós saímos, fomos pro boteco, tomamos. Chapamos tudo. E falamos, esse povo é louco, credo, não vamos mais não, que coisa ruim. Parece ser crente, esse povo. Parece ser crente. E fomos para casa. Chegou em casa, beleza, dormimos. No outro dia de manhã, eu levantei e falei com o Ednilson, eu vou. Vamos lá, então. Porque o Anderson, eu vou falar com ele que eu não gostei, que não é para ele me chamar mais. O Ednilson, eu não vou não, porque tem jogo, eu vou fazer um churrasquinho e vou ficar aqui de boa bebendo. Beleza. Troquei de roupa e desci, fui para a rua. Quando eu cheguei na rua, ele danou a gritar. Ele falou assim, não, peraí que eu vou, e foi atrás de mim. Quando chegou na rua, ele falou assim, eu ouvi uma voz falando, levanta-te e anda. Olha, meu Deus do céu, tá vendo? Brinca com o homem. Ele ficou com medo. Foi com medo. Na verdade, eu fiquei com medo e casquei fora, né? Gritei, espera que eu tô indo. Só que já eram 10 horas da manhã isso. Quando nós chegamos lá, na igreja, era quase 11, né, Beto? Era quase 10, 11 horas. Aí chegamos, todo mundo lá, né, a pregação acontecendo. Aí alguém, que eu não lembro quem, da acolhida, falou assim, vem cá, tem lugar aqui, lá na frente. Eu e Ednilson passamos com todo de preto, roupa de roqueiro, a gente só andava de roqueiro. Eu tava com essa blusa do rock aí, do Edós. E eu com a blusa do Aí sentamos lá na frente. Só que eu não podia rir, porque eu tava muito na frente, né? Então eu ficava de cabeça baixa rindo. Aí você falou aí assim... uma voz falou assim, Jesus vai entrar. Um garotinho, sabe? Falou assim, que era você, Rodrigo. Aí a Marisa ficou assim, me cutucou. Quem é esse cara? Quem que é Jesus, gente? Quem que vai entrar? Jesus, ela ficou, deu um nó na cabeça dela. Não tinha noção nenhuma. Aí entra o padre com Jesus na Eucaristia. Aí todo mundo ajoelhou, aquele processo todo, nós ajoelhamos também. Mas todo mundo ajoelhou, ajoelhamos. Só que nós ficamos com os olhos fechados, porque a gente tinha medo. Aí o padre andando, tocando nas pessoas, as pessoas repousando, rezando, chorando. E na hora que o padre dava a volta, a gente arredava para lá. O padre ia para cá, a gente arredava para cá. Com medo. Com medo. Até que o padre chegou na nossa frente, levantou o meu queixo, o queixo do Ednilson, nós estávamos se morrendo de medo. Aí levantou o meu queixo, o queixo do Ednilson, e falou para a gente, olha para o Senhor da tua vida. E nós olhamos. Nós olhamos. E foi colocado no nosso peito uma brasa que queima até hoje. Né? Foi o encontro. Que coisa maravilhosa. Foi maravilhoso, foi assim, foi um espetáculo. Nós repousamos. Nós não passamos no boteco mais. Nós repousamos, né? Nós repousamos. Nós não passamos no boteco, nós fomos embora direto para casa, mas sem entender o que tinha acontecido. Nós estávamos assim, chapado. Era sem explicação, porque a gente não tinha o que falar. Falar o quê? Nossa, paz, foi muito... nós repousamos lá, nós caímos lá no chão, né? Porque a gente não sabia o que era repouso. Sei que nós... Era aquele impacto, né? Aquela força de Deus, né? Mas repousou para um lado, deu para o outro. Depois o pessoal, os servos, até tirou a gente, que nós não voltávamos do repouso, não. Tirou a gente. Mas quando chegou em casa, uma paz, uma alegria que a gente nunca tinha sentido. Só que era inexplicável. A gente não tinha condições de explicar para alguém o que tinha acontecido conosco, né? Nós entendemos que foi uma coisa boa, só que a gente não sabia explicar. Que maravilha, né? E com isso a gente, tipo assim, queria passar aquilo para os outros, mas a gente não tinha como fazer passar para alguém. Porque hoje a gente entende que é único, né? O momento, né? Mas vamos bater uma salva de palmas para Jesus, que esse momento foi muito bonito mesmo. Glória e louvor do Senhor. Colocou, olha a frase que vocês disseram, né? Colocou uma brasa viva, né? Um fogo no coração que não mais, né? Não mais se apagou e estão aí até hoje. Louvado seja Deus, né? Nesses 27 anos de caminhada. Nós já vamos para o intervalo, fazer uma pausa. A gente vai continuar a nossa conversa, o que aconteceu depois. Mas eu queria só Marisa e Ednilson, falar um pouco assim Não, vou ficar emocionado, hein? Não pode não. Mas eu fico, sabe por quê? Porque assim, depois eu até já ouvi a história de vocês, né? Algumas vezes no nosso grupo de oração, em outros encontros, sempre é uma história muito forte essa etapa da conversão, né? E eu já cheguei a conversar com o Maurício, com os meninos, vocês lembram deles? E a gente lembra, né? Porque, por mais que seja há muito tempo atrás, pensa bem, você que está em casa, está num congresso, no encontro arquidiocesano, a liderança da Secretaria Marcos, e entra um casal de preto, e fica lá, quer dizer, né?
Não tem jeito de passar desapercebido, né? Quer dizer, então, a gente, claro que marcou a nossa vida também, né? E da minha parte, o que eu fico, assim, muito feliz, claro que tiveram, igual vocês falaram, né? Várias pregações, muito ungidas, né? As orações, etc. Mas eu fico muito tocado que ficou no coração de vocês quando eu falei, Jesus vai entrar. Vai entrar. E eu fico muito emocionado, porque, gente, a gente, né, tanta coisa que a gente fala, e de repente, né, vamos supor, eu preparei, eu rezei, eu discerni para falar muita coisa. Mas eu não rezei e discerni para falar Jesus vai entrar. Eu falei, Jesus vai entrar porque Jesus vai entrar, né? Mas foi esse Jesus vai entrar solto assim, que realmente Jesus entrou na vida de vocês e nunca mais saiu. Então, essa graça de Deus, realmente, que ele pode, né, usar das coisas mais simples, né, para fazer as coisas mais maravilhosas na vida da gente. Fico muito feliz de fazer parte dessa história, com essa frase dita assim, vamos dizer, tão simples, mas que fala tudo. Jesus vai entrar e Jesus entrou, né? Glória de louvores aqui. E a gente também fica muito emocionado porque, igual a gente falou, né? Eu tinha 25 anos, já tinha 2 filhos, né? Já tinha uma história e tal. E vocês muito novinhos, né? E aquilo encantou a gente. E a gente sempre teve um carisma com o jovem. Nós sempre fomos liderança de jovem no rock and roll, nas gincanas na nossa cidade aqui. Tinha muita gincana na nossa juventude. E a gente sempre foi o casal 20, o casal da liderança, que levava os jovens para tudo quanto é coisa. E ainda são, né? E ainda continua, né? A gente fala assim, nós levamos muito jovem para as drogas com a gente. Jovens que começou a beber com a gente, ouvindo rock, e que invernou nas outras drogas. Mas, uma vez a gente meio aborrecido com isso, e Jesus falou, não tem conta de milhões de jovens que vocês estão trazendo para mim. Glória hoje. A Deus, né? Então, já está paga a dívida, né? Glória a Deus, isso aí. Resgatar, trazer para Deus de novo. E essa frase, né, essa palavra foi muito forte mesmo, que emociona a gente também. Jesus vai entrar. E o bonito disso também, a gente parar para perceber, assim, não tem idade para quem conduzir, né? Porque quando nós chegamos lá, a gente vê que bando de garotos, vocês eram garotos. Aí, tipo assim, eu, né, já tô com meus 20, não, um menino de 12, 13, 15, 17, e assim, como que foi poderoso o encontro, né? Como que, de fato, nós fomos seduzidos, que, a verdade, naquele dia, nós fomos seduzidos pelo Senhor, né? E essa sedução, nunca mais, né, nós não conseguimos afastar. De fato, nós somos prisioneiros, né, do Senhor. Glória a Deus. Não tem idade para evangelizar, não tem idade para voltar com Jesus, né? Nesse ponto é a hora da graça. Vamos chamar o Carlos. Carlos é o nosso irmão aqui que cuida, né, tão bem da nossa RCC BH online. Boa noite, Carlos. A paz de Jesus, seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Marisa, Ednilson. Tudo bem com vocês? Joia. Bom, Carlos, Jesus está chegando, Carlos. Jesus está chegando. Estou aqui todo arrepiado com o testemunho dele. Que isso? Glória a Deus. Ô, Carlos, como é que está a participação aí das pessoas? Tem alguém assistindo a gente? Nós temos 26 pessoas assistindo nesse exato momento com a gente no Facebook e no YouTube. Então, uma boa noite aí para todo mundo que está acompanhando o programa. Boa noite. Né? Tem alguns conhecidos de vocês, eu acredito, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo identificar aqui. Maria Expedito, eu acho que deve ser conhecida de vocês, da Marisa e do Ednilson. Maria Expedito está aqui. Casal maravilhoso. O Kaique Nazi, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. É o filho. Falando que ama vocês. Então aí. Tudo explicado. A Rosilda Fernandes está participando com a gente também, mandou um abração para vocês. A Maria Expedito, eu já falei. Tem uma outra irmã aqui, que eu acho que é conhecida do Rodrigo, Priscila Almeida é conhecida da Marisa. Natália Giovanni também é conhecida de vocês, está mandando um abração. Beleza.
O Zé Carlos está participando aí com a gente também, está mandando um abraço para todo mundo, e ele falou que é muita história e que tem que marcar outro programa para vocês poderem voltar. Verdade. Ai, que maravilha, né, Carlos? Que bênção. Então, obrigado pela participação, né? Você que está assistindo a gente online, o programa está muito bacana, tem mais ainda para o Senhor realizar no nosso meio. Peço também para você, mais uma vez, enviar o link para outras pessoas, chamar, né, quem você conhece para poder participar com a gente, acompanhar esse momento de tanta graça, de tanta bênção, que eles estão testemunhando aqui, mas que certamente acontece na vida de vocês. Pode mandar também, a partir de agora, os seus pedidos de oração. Já vamos rezar por vocês, para que essa graça também aconteça na sua vida. Mas agora, então, vamos ver, antes de podermos continuar, um recadinho do nosso irmão Zé Carlos, que está participando com a gente, a respeito dos compartilhadores da Boa Notícia. Vamos lá. Olá, família carismática, graça e paz, Deus os abençoe. Gente, 3 perguntinhas e um convite. Primeira pergunta, você concorda que na atual situação que nós estamos vivendo, as pessoas estão muito mais presentes nas redes sociais? Você concorda que as redes sociais tornaram para nós um campo extremamente importante de evangelização? Você concorda também que quanto mais nós postarmos conteúdos de evangelização, mais filhos de Deus podem ser alcançados por tua graça e por teu amor? Então, se a sua resposta para estas 3 perguntas forem sim, então eu quero te fazer um convite. Venha ser um compartilhador da Boa Notícia. Gente, é muito fácil. Você entra em contato por este número que está aqui abaixo e diga, quero ser um compartilhador da Boa Notícia. A partir de então, você vai receber conteúdos exclusivos da RCCBH, conteúdos de evangelização. Aí você só tem que fazer uma única coisinha, postar em suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram. Simplesmente posta nos seus stories, é isso aí. Com isso, muitas pessoas vão ser alcançadas, pode ter certeza. E você vai dar uma contribuição extremamente valiosa para juntos implantarmos a cultura de Pentecostes nesse mundo por meio das redes sociais. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus, a paz de Jesus. Isso aí, por favor, seja um compartilhador da Boa Notícia, receba toda a divulgação da RCCBH online em primeira mão e nos ajude compartilhando nas suas redes sociais. É muito simples, como o Zé Carlos já disse, mande um WhatsApp para 983862980, o WhatsApp da RCCBH, e só fale assim, eu quero ser um compartilhador da Boa Notícia, e a partir daí o Carlos, nosso irmão que está participando com a gente, vai dar todas as orientações, mandar toda a divulgação, e você nos ajuda sim, evangeliza de maneira, vamos dizer, simples, mas tão intensa, tão necessária, tão profunda, compartilhando a Boa Notícia nas suas redes sociais. Muito obrigado a você que já é compartilhador da Boa Notícia, e você que não é, junte-se a nós, precisamos de você. Muito bem, vamos voltar então com o Ednilson, com a Marisa. O Zé Carlos tem toda a razão, acho que a gente tinha que ter pelo menos uns 3 programas nossos para a gente poder conversar, contar, né? Eu acho que a gente está fazendo essa primeira vez aqui, mas com a graça de Deus, né, a gente pode realmente voltar outras vezes para poder, né, contar mais coisas. Mas eu queria então, antes da gente, né, terminar, já caminhando para o final, claro, a própria história de conversão de vocês é um grande momento de superação, né? Teve essa metanoia, o homem velho ficou para trás, a mulher velha ficou para trás, por graça plena de Deus. Mas eu queria perguntar se vocês, né, de tantos exemplos, com certeza que vocês têm, se teriam, né, a Marilza e o Ednilson, mais algum testemunho aí, onde vocês viram realmente a graça de Deus no momento de superação na vida de vocês. Queria que vocês contassem pra gente, por favor. Quem vai começar? Agora, Marisa, a superação, né, maior foi
a cura da Marisa, porque com tudo isso, né, como a Marisa disse, a nossa fuga foi o rock and roll e o álcool, né? Não deixou a gente pirar, a gente até mesmo separar, não conseguir viver junto e tal. E essa caminhada, né, através do encontro ali com a Secretaria Marcos, depois aquela vontade, né, de ir para a igreja, veio o batizado do Kaique, a pastoral, a importância da igreja, viu, Rodrigo? Né? A pastoral do batismo veio à nossa casa fazer aquela preparação, sabe? Isso é lindo na nossa igreja, né? Muito bonito. E ali os casais que vieram nos acolheu muito bem, tal, fez a preparação e fizeram um convite para a gente, olha, final de semana que vem vai ter um encontro de casais da paróquia. A gente nunca tinha visto falar disso, né? Nós vamos conversar com o padre, que vocês não são casados, tal, se pode, e a gente convida vocês. Faltava 2 semanas. No sábado seguinte, eles vieram e jogaram o convite debaixo da porta lá de casa. E a gente acolheu aquele convite, o padre autorizou, nós fizemos um encontro de casais. E aí o desejo de estar na igreja foi aumentando, de ir para a missa e tal, e as coisas foram acontecendo, né? Foi onde ele nos ajudou a superar os traumas que a Marisa tinha da infância dela. Verdade. E mesmo estando, né, já ter passado pela experiência lá, né, do encontro lá onde você estava, eu ainda vivia muito atribulada por causa da minha infância, que foi uma infância muito perturbadora, né, aonde do meus 7 aos meus 15 anos eu recebi uma visita no meu quarto, eu e minhas irmãs, né, onde eu tinha, minha mãe, o namorado dela entrava no quarto e molestava, né, eu e minhas irmãs, a ponto da gente pegar a cadeira, colocar e a gente ficar revezando. Eu sou a mais nova, ficava de meia-noite às 2, a outra de 2 às 4 ou de 4 às 6. 6 horas da manhã, todo mundo ficava em pé e, né, como se diz, livramos dessa noite, né, nada vai acontecer. E este padrasto muito agitado, nervoso, né, não gostava das nossas ações, ele trancava as coisas. Então, ele trancava a cozinha, colocava o algodão na tomada, pegava a resistência do chuveiro, colocava no bolso, e nós passávamos na casa em casa o dia inteiro com fome. Isso foi do meus 7 até os meus 15 anos, né, até os 14 anos, porque quando de 14 para 15 anos eu comecei a ir para a rua, né, comecei de fato a, como se diz, se rebelar, né, a minha irmã Rita percebeu que esse padrasto entrava no quarto e não nos respeitava e começou a ensinar a gente como que a gente iria vigiar. A gente tinha que dormir de calça jeans, de bermuda, e nós fomos vivendo essa etapa com muita luta. Então, eu acho que todo esse homem que o Ednilson geralmente gosta de frisar, eu me escondia como mulher, né? Ao decorrer do tempo que foi passando, uma amiga nossa foi morar com a gente e nós contamos para ela que ele entrava no quarto, que ele passava a mão na gente, passava o pênis na gente. Aí ela não acreditava, até que chegou um dia ele fez isso com ela também. E ela nos encorajou de contar à minha mãe. E quando nós fomos contar para minha mãe, a minha mãe não acreditou. Ela falou que era mentira e que isso não era verdade, né? Que se a gente ficasse confirmando, falando isso, ela ia chamar a polícia. Então, com isso, cada um de nós temos que tomar o nosso rumo, né? A Rita casou, arrumou um namorado, casou e saiu de casa. A Marina arrumou um serviço na casa de família e foi morar lá na casa de família, só vinha no fim de semana. Eu, tipo assim, e agora? Quem vai virar madrugada comigo? Comecei para a rua. E foi aonde eu decidi, de fato, ser pivete, né? Então, quando nós contamos para minha mãe que ela não acreditou, as minhas irmãs choraram muito, foram para o quarto às 2 e choraram. Eu fui para o banheiro, peguei um presto-barba, rapei meu cabelo, ranquei minha roupa, ranquei também a sobrancelha, que eu não sei porquê, mas eu ranquei, né? Ranquei minha roupa, coloquei a cueca do meu irmão, short do meu irmão, e agora eu sou homem. Então, todos na rua, os meus amigos tinham que me chamar de Joãozinho. Eu batia muito nos meninos da rua, né? Eu, se encontrasse com alguma menina de cabelo bom, lisinho, chapinha, eu batia, não suportava nenhuma patricinha. Quando eu chegava na escola, minha professora fazia assim, ó, a Marisa Angélica chegou. Né? Então, quando eu fui, a minha infância foi muito conturbada. Eu tinha um avô que era alcoólatra, onde ele pagava a gente 10 cruzeiros para poder pegar gato, e a gente chegava com o gato em casa, ele subia para cima da laje e picava o gato no facão, cortava a cabeça do gato. Ele perguntava quantos anos a gente tinha e batia na gente por idade.
Então, eu fui crescendo no meio com muita violência, né? Então, quando as minhas irmãs saíram, eu fiquei em defesa. Quem vai me ajudar a fazer isso agora, virar a noite? Aí eu pensei assim, vou arrumar um namorado. Aí acabei arrumando isso aí, ó. Isso, né? E como é que Jesus ajudou a curar essa situação tão difícil, Marisa, que você está contando aqui com essa leveza, mas que é uma situação realmente muito dura, muito difícil, né? Que só o Senhor mesmo para poder resgatar, né? Verdade. Como é que ele conseguiu ir revertendo essa situação dentro do seu coração? Eu falo que essa reversão veio com a persistência de um amigo. Porque o Anderson, o Neguinho de novo, o Neguinho ficava na cola da gente. É por isso que você tem que ficar na cola de alguém que você quer levar para a igreja e precisa de Jesus. Não desistir das pessoas. Não desistir. E o Anderson ficava. Aí o Anderson falou assim, vai ter um encontro aqui. A gente, vai ter um encontro. Monte Calvário. No Monte Calvário. Com o Padre Léo. Tipo assim, quem que é o Padre Léo? Nunca tinha visto. Nunca nem ouvi falar. Aí nós fomos para esse encontro. Quando nós chegamos nesse encontro, foi um encontro diferente, porque não foi igual no primeiro, que nós fomos, tipo assim, obrigado, arrastado, né? Lá. Nós tivemos a presença de Jesus lá, tudo bem, mas nós só fomos mesmo porque eu fiquei com medo do Anderson ficar me cobrando. E nesse outro não, nesse outro nós já tínhamos disposição de ir, e fomos. E o encontro foi maravilhoso, o Padre Léo pregou, foi fantástico o encontro. Secretaria Marco de novo, você lá na frente, com o microfone, que coisa toda, Giovanni. Aí, na hora da adoração, de novo adoração. A adoração, o Padre Léo, na hora da adoração, o Padre Léo falou assim, Jesus me mostra um casal que vive muito bem. Mas quando chega na parte amorosa, afetiva, sexual, a sua esposa coça, chora e desmaia. Jesus manda falar para você, mulher, enquanto você não perdoar esse padrasto que entrou no teu quarto, você não vai ser curada. Eu olhei para o Ednilson e comecei a xingar. Quem mandou você contar minha vida para esse homem? Quem que é ele? Aí ele, não contei não. Contou sim, você contou. Eu comecei a fazer um escândalo lá. Comecei a gritar e falei, ele passa linguiça em mim. Ele esconde a comida, ele coloca o algodão na tomada. E comecei a contar tudo, começou a sair de dentro de mim. Aí o que o povo fez? As intercessoras foram lá e começaram a rezar, né, orar para mim em línguas. E eu tive um repouso. E nesse repouso, Rodrigo, eu lembro como se fosse hoje, nesse repouso, eu vi, o primeiro dia que o meu padrasto entrou na casa da minha mãe, com uma calça branca, uma blusa amarela toda estampada. E Jesus foi me mostrando tudo que ele fez. Todas as vezes que eu passei fome, todas as vezes que ele bateu, todas as vezes que minha mãe negou, todas as vezes que eu trancou a comida, todas as vezes que a gente tinha que tomar banho à noite no chuveiro frio, né? Todas as vezes que ele mentia. E Jesus foi me mostrando aquilo tudo. Quando eu levantei desse repouso, eu levantei estranha. Eu fiz uma oração. Eu falei para Jesus assim, eu tenho muito ódio dele. Eu dou um tiro rindo. Mas o Senhor, que é o Senhor da misericórdia, o Senhor tudo pode. Se o Senhor quiser que eu perdoe esse homem, o Senhor me faz rezar por ele. Desafiou. E comecei para a igreja, e comecei a ser pior. Olha que maravilha, gente, que audácia, né? E comecei para a igreja. Você já percebeu o que o Senhor queria de você, né? E comecei para a igreja, missa, confissão. Secretaria Marcos. Começamos o escritório na Rua Espírito Santo, não era isso mesmo? As reuniões de sábado. Adoração de quinta-feira. E comecei a ser piolho. Comecei. Aquela sede, né? E quando eu voltava para casa, o Ednilson não podia me tocar. Porque na hora que vinha na parte sexual, não tinha. Eu coçava, eu chorava, né? Então foram 10 anos nessa prisão. Então, tudo aquilo que me remetia à mulher, eu não queria, nada. Então, o Ednilson que comprava minhas peças íntimas, o Denilson que comprava um brinco, o Denilson que mandava eu pentear cabelo, o Denilson que andava com batom na bolsa, no bolso. Marisa, passa o batom, que saco, tem que passar batom. Ele chegava em casa, eu tava com a cueca dele, na hora que eu tirava a roupa, eu tava com a cueca dele, ele xingava que eu não podia usar as cuecas dele. E eu falava com ele, usa minhas calcinhas, só ninguém nem tá vendo, não tem nada a ver, o que tem? Mas né? É muito amor, né? É muito amor, se for olhar isso, né? E na medida que nós fomos caminhando, e foi passando o tempo. Um dia, minha mãe chega na minha casa e falou comigo que meu padrasto estava muito doente e que os médicos não descobriram o que ele tinha. Eu falei para minha mãe, mãe, a partir de amanhã eu vou começar a rezar por ele. E rezei uma semana. Quando chegou na sexta-feira, ele passou muito mal, correu com ele para o hospital, descobriu que ele estava com câncer nos rins e que ele tinha 2 meses de vida.
Esses 2 meses de vida, eu e meus irmãos fomos lá. Ele pediu para a gente ler o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada faltará. E nós líamos para ele, dava ele alimento, ele pedia perdão. Hoje eu quero pedir perdão pelas vezes que eu coloquei algodão na tomada e a gente ia embora. E foi a semana inteira assim. Quando chegou na última semana que ele ia falecer, ele falou, eu quero pedir perdão por todo o mal que eu fiz vocês. Né? E nós tivemos a graça de perdoar o Carlos e eu perdoei. Ele faleceu, né? E eu continuei seguindo a minha vida. E com isso tudo eu tive que começar a aprender a fazer propósito. Então, todo início de ano, eu comecei a fazer, esse ano, eu não vou andar sem fazer minha unha. Eu vou andar com a unha bem feita. Este ano, eu não vou ficar com o meu cabelo desarrumado. Então, esse ano eu vou colocar vestido, eu não vou usar a cueca do meu marido mais. Então, eu tive que começar a montar propósitos. E nós fomos no encontro, na Canção Nova, né? Eu ainda... com toda a fragilidade, não querer sexo, eu batia demais nos meus filhos porque eles tocavam em mim, eu não queria ser tocada, né? E fomos para o encontro com o Padre Léo. Quando chegamos no encontro, ele mandando a gente beijar, ensinando a beijar, 15 graus à esquerda, 15 graus à direita. É aqueles encontros que ele fazia, né? E nesse encontro nós estávamos lá. Beija, gente, o casal não beija, ele falava. Falava. E na hora que ele falava, eu ia fazendo assim, ó. Na cadeira. Na cadeira. Aí ele mandou ficar em pé, todos os casais que estavam lá, foi um encontro de casais, e mandou beijar 5 minutos. E foi os 5 minutos terríveis da minha vida, que o Denis ia me beijando, eu ia indo para trás, assim, chorando, uma aflição, uma angústia. Quando terminou o encontro, né, o Ednilson foi procurar o Padre Léo, e conversou com ele, falando com ele da mulher, da dificuldade, da relação sexual, de tudo. Aí o Padre Léo foi e ensinou ele um remédio. Vou te ensinar o remédio. E falou assim, vou te ensinar o remédio, né? O Padre Léo falou comigo assim, ó, a gente teve a graça, né, de todos... Falava o Padre Léo na Canção Nova, a gente ia. Não tinha nem dinheiro, mas aparecia forma, a gente ia. A gente até sem dinheiro. Nós campeões da Canção Nova, do Padre Léo. Da renovação, né? Do Monsenhor Jonas e tal. Encontro da renovação, todos. A gente, todos. Final de semana nossa era os encontros da Secretaria Pedro, da Secretaria Marcos. Davi, Marta. Todos nós passamos por todo isso. Era a dona Lúcia. Dona Lúcia, que era da Marta, você lembra? Aprendi muito com ela. Ela ensinou muita gente. Marisa ficava o pé com ela. Aí eu fui conversar com o Padre Léo e falei ao Padre Léo, é difícil demais essa mulher, ela é igual o pai, esse homem, ela não pode tocar, não beija, não isso. Isso, meu filho, nisso, Rodrigo, mas já tinha passado por psicólogo, por sexólogo. Queria dar cabo da minha vida todo dia. Ela falava 10 anos, eu ouvi. Muito difícil, né? Você está contando com essa leveza, mas realmente a gente percebe que é muito difícil, né? Claro. Verdade. 10 anos, mas todo dia ela saía para trabalhar e falava assim, hoje eu vou suicidar também, sabe? Você só vai receber a notícia. Aí acaba logo com esse trem e tal, então... eu vou para casa da minha mãe, você cria esse menino aí, pronto, acabou. E eu, não, mas calma, né? Senão, vamos levando. Aí você me dava um monte de ficha, né? Eu dava um monte de ficha de telefone, não tinha celular naquela época, né? E dava um monte de ficha de telefone, você lembra? Qualquer coisa você me liga. Aí ela me ligava e tal, quando ela dava umas crises eu assim. Eu travava nos viadutos, eu via né? Voz, né? Eu ouvia voz. Eu ouvia voz, assim, né? Pula debaixo do ponto. Você não é mulher, você é ruim, você não consegue ser mãe. Não consegue ser mulher. E ela foi ficando neurótica e tal, aí eu... psicólogo. Porque isso entrava, às vezes, como uma pressão, né? De alguma coisa que você estava lutando, mas ainda não conseguia viver, né? Você falou mas aí da ficha... mandou o remédio. Mas tem que fazer esse parêntese mesmo, viu, gente? Vocês que têm celular hoje, antigamente, tinha que ter a ficha e tinha que procurar um orelhão. Passava até a ficha. Né? Mas continua aí. Deus, que o Padre Léo te falou? Aí o Padre Léo falou assim, vou te ensinar um remédio. Eu não precisa levar no psicólogo, sexólogo mais, não. Vou te ensinar um remédio. Vamos ver se a gente consegue fazer o remédio aqui. Você vai fazer com ela todo dia. Você tira 1 minuto do seu dia, ou 30 segundos, e faz isso. E não precisa falar nada. Só faz isso aqui, ó. Aí eu passei a fazer isso com ela todo dia, né? Até hoje a gente faz isso. Na cama mesmo, né? Então, até para você, casal, que tem, né, as suas dificuldades no seu relacionamento com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa,
põe aqui no peito. O Padre Léo falou assim, ó, o Padre Léo, né, eu ia atrás dele, conversar com ele, ele sabia da nossa história. Ele fala assim, a Marisa precisa do abraço de pai. O pai dela morreu muito nova. Ela tinha 3 anos. Ela tinha 3 anos. O padrasto poderia suprir essa falta, mas não conseguiu, foi, né, um covarde. O avô era alcoólatra, também não teve. Então, ela precisa de um pai. E o Padre Léo sabia da minha paternidade com os meus filhos, né? Por exemplo, eu tenho o cheiro na minha alma dos meus filhos. São 2 grandes homens de Deus, maravilhosos, são músicos, tocam para Deus, desde criança, a gente ensinou o caminho e eles estão aí testemunhando. Hoje eles coordenam a música, coordenam o Teatro Semana Santa, são fantásticos. Graças a Deus. Ednilson, e é um remédio, assim, vamos dizer, tão simples, né? Tão simples. Porque às vezes tem remédios tão caros, tão, né, difíceis, e que aí a gente, né, tenta esse remédio caro, tenta esse remédio. A superação é assim. E eu passei assim, a parte, eu acho um remédio simples, às vezes é um remédio que não custa, né? E às vezes é tão difícil a gente usar esse remédio como instrumento de cura e não tem realmente, né, remédio mais eficaz para curar as feridas da alma do que esse sentimento de ser acolhido, de ser amado, né? Como né? Como o abraço representa e manifesta, né? Que maravilha, graças a Deus, né? Daqui a pouco vamos rezar, então, isso, com esse abraço de pai. Mas antes de rezar, eu queria só perguntar para vocês qual que é o objeto de devoção que vocês escolheram para marcar a vida, que marca a vida de vocês, a história, e que vocês trouxeram para compartilhar com a gente. Rodrigo, aqui é o texto da vovó. Texto da vovó? Conta essa história aí do texto da vovó. Rodrigo, depois do encontro lá da Secretaria Marcos, que nós ouvimos, né? Jesus vai entrar, e aí nós vimos Jesus na Eucaristia e mudou a nossa vida. Nós ficamos doidos de Deus, nós era doido do rock. A gente queria enfiar Deus na cabeça do povo. Então nós ficamos DDD, doidinho de Deus. E aí, né, a sede de Deus, de missa, de grupo de oração. De rezar o terro, rezar rosário. Rezar o rosário diário. E aí, esse texto aqui é aquele que fica na parede, né, na casa da vovó. Eu catei, eu andava com ele assim, ó, atravessado aqui, eu rezava o rosário diário. Assim, nós rezávamos o rosário diário e no pôr do 11, a gente não tinha carro, não tinha, né, era muito difícil as coisas, mas eu ia dentro do 11 rezando o rosário assim, e as pessoas ficavam olhando para mim, eu vou rezar para você também. Aí um cigarro, eu vi alguém fumando e deixa eu falar com você, esse cigarro do diabo, joga isso aí fora, deixa eu rezar, você põe a mão na cabeça da pessoa e rezava, e foi o nosso objeto. Rezando com as pessoas com esse texto de todo tamanho, pior não, o bom é que você não só usava, mas rezava e ainda colocava. É o texto de qual avó? É o texto da minha avó, mãe da minha mãe. Ah, da sua avó, você pegou lá da casa da sua mãe? Ficava na parede, né? No quarto. O que o texto vai fazer na parede, né? Tem que estar em movimento, realmente. Depois, passou muito tempo depois, a Érica, uma afilhada nossa, sobrinha, afilhada, ela esteve na Canção Nova, comprou um maior do que esse ainda, enorme. Misericórdia. Ela trouxe a canção, eu trouxe um presente para o senhor e me deu esse texto. Ele dá uns 2,5 desse aqui, ele é grandão. Inclusive, a gente usa ele no Revolução Jesus, lá na Canção Nova, todo ano, né, na casa, que a gente dá esse testemunho na casa, lá num dos módulos do Revolução Jesus, todo ano. Que maravilha, aí, né? A gente leva ele para pôr ele na parede lá da casa. Então, esse foi o nosso objeto. Objeto que reza, que evangeliza, que bom, que maravilha. Para a gente poder fazer oração, vou fazer só uma pergunta para vocês. Que intenção que vocês têm rezado agora no momento? O que tem ficado no coração de vocês como intenção mesmo? Quando vocês param assim para rezar, o que vocês têm pedido para Jesus? O que vocês têm visto aí de tudo que a gente está vivendo? Ô, Rodrigo, são muitas coisas, né? Nós perdemos muita gente. Mas a coisa que tem marcado muita gente, nós perdemos muitos afilhados. Com tudo isso, essa história que Deus fez na nossa vida, Deus nos deu muitos filhos da fé. A gente fala filhos da fé, né? Como você também tem vários, né? Pessoas que caminham com você, que através de uma pregação sua, pede a sua oração. E com isso, tanto a Canção Nova, como tem um grupo de jovens no Rio de Janeiro,
em Brasília, que conheceu a nossa história em São Paulo, conheceu a nossa história e nos leva nesses lugares. A gente é figurinha marcada lá nos encontros deles todos os anos, para a gente levar esse testemunho. Então, Deus nos deu muitos filhos, e com isso, muitos afilhados. Nós crismamos muitos, nós casamos, nós temos 60 afilhados de casamento. Meu Deus, que bênção! Glória a Deus! Olha o que Deus é capaz de fazer, né? Diante de um casamento, de uma história que aos olhos do mundo era fracassada, né? Uma semente que se abre aí, olha quantos frutos está dando, né? 60, imagina, e fora outros que não são afiliados, mas que são tocados, evangelizados e resgatados graças ao testemunho de vocês. Olha que bênção, né? O telefone nosso não para, é noite, madrugada, é final de todo dia. E aí a gente vai ver jovem de Brasília, jovem de São Paulo, de Minas, interior de Minas aqui, a gente vai em muitas cidades também levar esse testemunho nos encontros de casais. Na Arquidiocese, nós pregamos durante um ano em 14 encontros de casais. Graças a Deus. Mas você disse que rezava pelos afilhados, por esses todos, então, que você fez. Isso. Pelas famílias. E com esse momento que nós estamos vivendo, né, essa doença, essa pandemia, nós perdemos alguns afilhados da nossa casa aqui, né? Amigos e tal. E no momento nós estamos com um outro afilhado, né? Uma situação crítica. Crítica. O Guinho, né? Ele chama Carlos, tem o apelido de Guinho, é filho daqui de casa. Quando o Kaique estava internado, ele ia para lá e ficava comigo. Ele ficou uns 10 dias comigo lá, até as 4 horas da manhã ele ficava. Eu mandava ele, vai embora, e não, eu vou ficar aqui. E hoje eu não posso ir lá ficar com ele por causa desse Covid, né? Mas ele está internado, foi entubado, agora fez a tráqueo, né? E está numa situação muito grave. Então, vamos rezar nessa intenção, e eu acho que você falou tudo, Ednilson, porque a gente talvez não pode ir agora, mas o Senhor pode, né? E o que nós vamos pedir agora é que esse abraço de pai realmente envolva as famílias que estão precisando, os jovens que estão desencaminhados, as famílias que perderam seus entes queridos, aqueles que estão sofrendo nos hospitais, entubados, aqueles que estão sofrendo em casa, cada uma dessas situações, o que hoje o Senhor tem para oferecer para você, esse Jesus que está chegando, que está passando, ele vem oferecer esse abraço de pai. Convide as pessoas que estão na sua casa para esse momento de oração. Se você está acompanhando, de repente, o programa sozinho, e as pessoas estão aí ao redor, né? Chame lá o seu pai, a sua mãe, a sua avó, seu filho, seu neto. Reúna as pessoas aí perto de você e convide para esse momento de oração. Abrace, pegue na mão e, principalmente, vamos acolher esse abraço de pai. Vamos escutar a música, vamos cantar e deixar que o Senhor nos toque. É momento de oração aqui no Superação. Quero rezar também para Eliane, né? Uma amiga nossa que está internada. E você também vai colocando a sua intenção no chat, vai trazendo os nomes, vamos rezando para Eliane. Verdade. Queremos te pedir, Senhor. Vai colocando a sua intenção no chat. Que nessa oração Jesus possa adentrar a sua casa. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e faça um caminho até a sua casa, mesmo estando em casa. Imagine que você está agora na rua da sua casa. Não entra sozinho. Jesus vai entrar. Pega na mão de Jesus, leva ele lá na sua casa. Abre a porta do portão da rua, abre a porta da sala. Normalmente tem um sofá na sua sala. Nesse sofá tem um homem deitado agora. Esse homem é o seu pai. Seu pai que muitas vezes foi grosso com você. Seu pai que talvez te abandonou. Seu pai que largou a sua família, sua mãe, você, com seus irmãos, vocês passaram muita dificuldade, e o seu pai até tem mesmo outra família, até mesmo no bairro aí, e você vê essa família crescer e o seu pai não dando importância para você, mas agora ele está no sofá da sua casa. Apresente ele para Jesus,
Jesus entrou na sua casa. Fala, Jesus, toca no meu pai, Jesus, agora. Cura ele, Jesus. Tira todo o trauma da vida do meu pai. Esse homem é o seu marido, mulher, você que está nos escutando, nos vendo conflito no seu matrimônio. É o seu marido que está nesse sofá agora. Apresenta ele também para Jesus. Jesus, tira todo o nervosismo desse homem. Tira, Jesus, toda a dificuldade do nosso relacionamento. Cura ele, Jesus. Leva ele de novo lá no útero da minha sogra, no útero da minha avó. Cura ele, vem curando ele desde a gestação, Jesus. Todo o trauma que ele viveu. Lembra de uma coisa, filho, filha. Talvez o seu pai, o seu marido vive traumas, carrega traumas que não tem essa leveza de contar como a Marisa conta, porque talvez ele não teve essa oportunidade de ter um amigo como o Anderson, nosso amigo, e insistiu e nos convidou e nos levou. Teve essa experiência de ouvir de um jovem como o Rodrigo, que lá na sua juventude já gastava a vida para Deus e falou, e aquela frase adentrou o nosso coração como uma brasa que queima até hoje. Jesus vai entrar. Jesus entra na tua casa agora. Jesus entra na tua casa. Visita agora a tua cozinha. A cozinha pode estar a sua mãe, a sua esposa, a sua irmã. Talvez você que está aí sofrendo de depressão. Jesus agora adentra e toca em você. Eu quero te pedir sem medo, conta para Jesus, fala para ele, é aqui que eu preciso que o Senhor toca, Jesus. Eu preciso nesta noite da tua intervenção, Pai. Eu preciso, Senhor Jesus, de ser conduzida, de ser moldada. Por isso, nesta noite, eu quero te pedir sem medo, pede Jesus para tocar aonde precisa de ser tocado, para que de fato a graça, a força do Espírito Santo se estabeleça na sua casa, na tua vida, filho. Porque Jesus é o Senhor, Senhor de tudo. E você, jovem que nos ouve, que nos vê também, leva Jesus no seu quarto agora. Lá, Jesus nos mostra, muitas vezes você, jovem, está chorando, com medo. Em especial nesse momento, medo de perder os seus pais se separarem, de perder os seus pais por essa pandemia, pelo adultério. Mas agora é você e Jesus. Jesus entrou no seu quarto agora, jovem. Então, entrega para ele os seus medos, as suas dores. Fala para ele onde é que dói. E tem um irmão que dorme com você nesse quarto, uma irmã, que está distante de Deus, que não caminha, que não quer saber de igreja. Apresenta ele para Jesus. Apresenta ela para Jesus. Fala, Jesus, toca no meu irmão, toca na minha irmã, liberta eles, toca na minha mãe, em todos da minha casa, Jesus. Eu quero pedir também, se tiver alguma mulher grávida, coloque a mão na sua barriga. Você está preocupada, com medo, porque o seu bebê não está bem. Pede Jesus para visitar. Fala, eu quero te pedir hoje a tua intervenção, Jesus. Eu quero te pedir um milagre diante dessa gravidez. Muitas mulheres querendo engravidar e não conseguem. Pede Jesus. Fala, passa à frente, adentra, Senhor Jesus. Entra, Senhor Jesus. Porque tu és digno de toda honra, de toda glória. Faça nova todas as coisas, Jesus, na nossa casa, na casa de todos aqueles que necessitam nesse momento, em especial, que nesse chat, que estão vivendo conflito no seu relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, os conflitos entre os pais e filhos, que o Senhor possa curá-los, Senhor Jesus, possa fazer nova todas as coisas. E todas as pessoas que vivem essa pandemia, que vivem essa infecção desse Covid. Todas as pessoas doentes. Que o Senhor possa entrar, Senhor, em todos os hospitais e curar os teus filhos. Muito obrigado, glória, Jesus. Glória, cura também, Jesus, o Rodrigo, esse jovem que tem gastado a vida pelo Evangelho, juntamente com o Anderson, o Maurício, o Fernandão, o Carlos, o José Carlos, nosso coordenador, a RCCBH, que possa curar, Jesus, reinflamar os carismas, aquecer novamente o coração daqueles que estão, Senhor, nesse momento desanimados, conflitados. Visita cada um, Pai, e abraça-os com seu carinho maternal. Nós não temos nem ouro e nem prata para te dar. Mas o que nós temos do fundo do coração é pedir, Jesus, o batismo do Espírito Santo para cada um de vocês que estão aí.
É a única coisa que nós podemos dar para você, Jesus, a graça, a bênção. É o que nós queremos pedir. Derrama sobre ele, Senhor Jesus, uma porção redobrada do teu Espírito Santo. Aonde tiver tristeza, que entre alegria, Senhor Jesus. Aonde tiver, Senhor Jesus, a escuridão, que reflita agora a tua luz, Pai, sobre a vida de cada um. Por isso nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. E que Nossa Senhora vem cobrindo todos vocês com o manto santo dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Sejamos dignos da promessa de Cristo. Para sempre, amém. Meu glória. Glória a Deus. Eu acho que esse programa não pode terminar de outra forma, senão com um abraço, né? Convido vocês dois aí, Ednilson, Marisa, a dar mais um abraço um no outro. E nesse abraço, vocês estão abraçando cada telespectador, cada um que está acompanhando o programa. Você também que está em casa, procure os seus familiares aí, dê um abraço em quem está perto de você, deseje o abraço do pai, receba o abraço do pai, ou então dá um abraço em você mesmo, se você está sozinho, fala assim, eu recebo esse abraço do pai, esse abraço de Deus, é o abraço de cura e de libertação. Rodrigo. Amém, obrigado. Oi. A gente dá isso como para casa, né? Então fala aí o para casa. O para casa é o seguinte, para todas as pessoas, e onde a gente vai, a gente volta, no outro ano, as pessoas, muita gente vem testemunhar. Eu fiz o para casa, deu certo. O meu pai era alcoólatra, ele largou o álcool. Comecei a abraçar porque eu comecei a abraçar ele. Glória a Deus. Comecei a falar que amo ele. Colocar o bilhetinho. Aí, porque muitas vezes, Rodrigo, a gente não tem a condição de olhar nos olhos assim e falar assim, filho, eu te amo. Os pais não fazem essas coisas. É porque, talvez, os meus pais não receberam dos meus avós. Então, eles vão ter dificuldade mesmo, que a gente dá o que a gente recebe. A Marisa não recebeu isso. A Marisa recebeu muito coro, muito xingamento, muita loucura. Inclusive, o Gianluca apanhou muito da Marisa, muito. Ela machucava muito ele. Eu chegava em casa, o menino estava machucado. Orelha cortada. Queimada. Ela queimou ele com a concha. Passado, viu, gente? Eu faço mais não, mas isso aí é para mostrar o que o abraço faz, o que o amor de Deus faz, o que o amor concreto na família pode fazer. Quer dizer, então, o amor, né? O amor de Deus. Então, né? Qual que é o para casa, então? Como é que para casa é o seguinte, se não tem condição de chegar a olhar nos olhos do pai, da mãe, do filho e falar, pega um papelzinho e escreve, pai, eu te amo. Põe lá na carteira do pai. Pega um papelzinho e escreve. Eu te amo. Escreve, mãe, eu te amo. E assina o seu nome, põe lá na geladeira, não tem o imã lá da geladeira? Que tem o telefone do gás, do sanduíche? Prega lá. Na hora que sua mãe for abrir a geladeira, vai ver aquele bilhetinho, vai mudando as ações dentro de casa. Ou então, como hoje, talvez com distanciamento não está encontrando, pega o WhatsApp e manda um áudio. Eu te amo, mas você pode fazer agora. Não sei quanto que eu vou encontrar eles. Manda um áudio agora. Manda agora. WhatsApp, manda uma mensagem, né? E vamos mandar várias vezes e vamos experimentar o poder do amor. Gente, a superação acabou, não acredito. Que pena. Que beleza, que felicidade. Muito obrigado, né, Marisa, Ednilson, pela presença aqui no programa, né? Desde o começo eu queria muito que a gente te encontrasse. Que bom que hoje o Senhor providenciou de vocês estarem aqui. Que programa maravilhoso, que noite maravilhosa. Você quer sexta-feira melhor do que essa? Né? Olha como é que sextou de uma maneira maravilhosa, que final de semana maravilhoso que nós vamos ter. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Louvado seja Deus pela vida de vocês, viu? Deus abençoe. Amém. Viu? Muito obrigada. Obrigado também. Lembra que você mora no nosso coração. Verdade. Igualmente, né? Na hora que eu chegar lá, eu vou falar assim, Jesus me perguntar, o que você fez, Rodrigo? Eu vou falar assim, não, se foi só o Ednilson e a Marisa, já valeu a pena, né? Vou tentar convencer ele por aí. É verdade. Certamente, né? Tantas pessoas, como você falou, graças a Deus, né? São... Verdade. É graça que gera ação de graça que gera graça, e graça que gera ação de graça. Muito bem, temos que terminar o programa, mas você se perdeu o programa de hoje, ou todos os programas Superação, ele vai ao ar, ao vivo, todas as sextas-feiras,
nessa nova temporada que sextou, sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, aqui no canal da RCCBH no YouTube e no Facebook. Então, sexta-feira que vem, 8 horas da noite, novo dia, novo horário, estaremos de volta ao vivo no canal do YouTube e no canal do Facebook. Mas se você perdeu qualquer programa, ou se quer rever esse programa Superação, ou mandar esse programa, link do programa Superação, para outra pessoa, ou para alguém da sua casa, da sua família, que não pôde assistir ao vivo, não tem problema. O programa fica disponível tanto no YouTube quanto no Facebook. Acesse aí as nossas redes sociais para você poder acompanhar, assistir, curtir quantas vezes quiser, quantas vezes precisar. O programa Superação é assim, a cada semana, esse testemunho de alguém que buscou a superação em Deus. A vida velha ficou para trás. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. É o que nós vimos hoje nesse testemunho lindo da Ednilson e da Marisa. Certamente, semana que vem, vamos ter um testemunho muito profundo da graça de Deus. Conto com a sua presença. Obrigado pela presença hoje. Espero você na semana que vem. Até lá!